Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre você pode utilizar conteúdo religioso em terapias com seus clientes. Então, se você é psicóloga ou se você é psiquiatra, se você trabalha na saúde mental e quer saber o seguinte, profissionalmente, você pode utilizar esses conteúdos, por exemplo, espíritas, as coisas que você acredita, no seu setting de trabalho mental. Sou Rodrigo Scali, eu sou psiquiatra e sou espírita e, obviamente, eu estou aqui para poder aprender junto com vocês. Baixei um artigo de um cara muito bacana, que eu respeito demais, que é o Alexander Moreira Almeida e a Mariane de Abreu Costa. São uma equipe de trabalho lá de Juiz de Fora que estuda os conteúdos de espiritualidade. Então, qual que é o tema desse artigo? Como utilizar conteúdos de terapia cognitiva comportamental com adaptação religiosa. Isso é possível e qual que é a descrição de técnicas para isso acontecer? Por que eu acho essa discussão tão interessante? Primeiro, porque a ideia de que aquilo que a gente aprende na nossa religião não pode ser utilizado no setting terapêutico, ela não é verdadeira, pelo menos não de acordo com as pesquisas. Existe uma indicação, existe uma relação de que a adaptação religiosa para a técnica cognitivo-comportamental funciona muito bem, mas apenas se a pessoa com quem essa técnica está sendo aplicada é de fato religiosa. Então, uma das questões centrais que está trazendo esse artigo é, se você for fazer isso, precisa ser centrado na religião do paciente. Então, vamos supor que você tem alguém que chega lá no seu consultório e essa pessoa é espírita. Aí você pode utilizar conteúdos espíritas para fazer uma adaptação da técnica cognitiva comportamental para poder ser utilizado. Isso tem uma evidência de funcionar muito bem, independente, inclusive, da crença da pessoa que está sendo, do terapeuta em si. Né? Mesmo que o terapeuta seja ateu, isso funciona muito bem para uma técnica de terapia. O que esse artigo aqui está fazendo? Eu vou deixar o link dele na descrição. Basicamente, ele está discutindo que se você quiser fazer essa adaptação, quais são as regras que devem ser seguidas? Como que você vai utilizar esse conteúdo do paciente, a religião do paciente, como uma forma de adaptar e ajudar ele em estratégias contra a depressão, contra a ansiedade, contra outros transtornos mentais. E aí ele vem discutindo, primeiro faz uma revisão da literatura, tentando achar artigos, e eles encontraram 10 artigos bem fundamentados, bem escritos, com uma boa metodologia, com que eles discutem essas técnicas ao longo desse artigo. Vou deixar tudo aqui para vocês. Então, basicamente, a utilização de uma adaptação religiosa, de acordo com Anderson, em 2015, pode ser mais efetiva do que a técnica tradicional da terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque aquilo tem uma pujança tão grande para o indivíduo, que ela é tão importante para ele, que ele presta mais atenção na técnica, ele concorda, é mais fácil dele aceitar a técnica de transformação cognitiva ou comportamental quando ela tem o conteúdo cultural que ele precisa, quando tem exatamente aquela sensação religiosa, aquele discurso, aquele vocabulário da religião dele, tá? Então isso é muito legal. Agora, é claro que a religião também pode ser causa de conflito e pode resultar em problemas mentais. Isso acontece quando a pessoa faz o uso de um coping religioso negativo, que pode ser objeto de outro estudo aí para a gente poder fazer. Quando que um coping é positivo, quando que ele é negativo, como que a gente pode ajudar alguém a fazer um coping, que é uma forma de lidar com um problema positivo, e aí a religião ser algo que realmente ajuda ele com problemas mentais. E aí o que o Alexander fez nesse artigo? Ele classificou as intervenções em 6 possíveis intervenções diferentes que a religião pode ser utilizada durante o setting, durante a terapia. Tá? Qual que é a primeira? A adaptação da avaliação. Então, quando você adapta para conhecer a espiritualidade da pessoa durante a história de um paciente, você melhora a relação entre médico-paciente, entre terapeuta-paciente, através de conhecer as crenças religiosas, as práticas, os valores da pessoa que está na sua frente. Então esse é o objetivo de você mudar a abordagem, você incluir a questão de religiosidade. Não é só perguntar a religião da pessoa, mas realmente explorar quais são as crenças sobre aspectos da vida diferente que a religião ajuda, qual que é a visão que a pessoa tem, por exemplo, de Deus. Então, uma pergunta que você pode fazer nessa situação é: em qual aspecto a sua vida espiritual tem sido mais importante para você? Em quais aspectos ela tem te ajudado mais? Em quais aspectos ela tem te atrapalhado? E aí você realmente conseguir mergulhar em como a crença espiritual da pessoa
está influenciando na vida dela. A segunda mudança que você pode fazer em relação à adaptação religiosa na psicoterapia é você fazer uma psicoeducação adaptada. Então, a psicoeducação é as informações sobre o processo de doença e sobre o processo de tratamento que você dá para o paciente durante as sessões. E tem um estudo do Armento e do Zhang de 2002, do Armento é de 2011, coloca que o terapeuta pode prover informações sobre o benefício da religiosidade na melhora da depressão. Por exemplo, você sabia que a depressão melhora 50% mais rápido quando a pessoa é religiosa e frequenta uma atividade religiosa regularmente? Essa é uma psicoeducação que pode ajudar a pessoa a entender o papel religioso e a ajuda que isso pode provocar na sua vida. Além disso, a religião pode ser utilizada para prover um racional de por que analisar a própria mente, o próprio sentimento, as próprias emoções vai trazer um benefício. Por exemplo, se você utiliza a passagem, se a pessoa for cristã ou espírita, você utiliza a passagem dos Romanos 12:2, por exemplo, não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você pega uma frase religiosa e que faz um racional contigo, com a terapia de transformação moral, de transformação dos pensamentos, de transformação dos sentimentos, e aí você consegue entrar no papel de psicoeducação do porquê é importante fazer aquele trabalho de reconhecimento de quais são os pensamentos catastróficos e a transformação dele. A terceira forma que essa adaptação religiosa pode melhorar a terapia é através de estratégias motivacionais adaptadas. Então, o conteúdo religioso pode ser utilizado para poder engajar o seu paciente em uma transformação, em uma mudança de motivacional. Então, motivação é um problema frequente dos pacientes com ansiedade e com depressão, por exemplo. Se você utiliza uma estratégia religiosa, nesse caso, você pode aumentar a chance da pessoa tentar fazer a motivação para um determinado comportamento. Por exemplo, o exemplo que Koning deu no artigo dele é que você pode falar, olha, Deus frequentemente pede nas Escrituras, na Bíblia, no Evangelho ou do Espírito, você vai adaptar para a religião do paciente, que a gente faça coisas que às vezes a gente não sente vontade de fazer. As pessoas fazem essas coisas porque elas acreditam que Deus é amoroso e quer o melhor delas e que essas coisas vão levá-las para um lugar bom. Então você utiliza esse raciocínio para poder falar a mesma coisa em relação à questão do motivacional, do porquê fazer um determinado comportamento que vai ser bom para aquela pessoa e que você faz essa ponte religiosa para a pessoa entender, nossa, realmente, existe isso na minha religião, existe isso também na minha vida. Outra forma que essa adaptação pode ajudar é na ativação comportamental. A ativação comportamental é algo importantíssimo de acontecer na depressão, por exemplo, em que a pessoa precisa começar a fazer alguns comportamentos para sair da inércia. A pessoa está deitada, ela está chorando, ela não sai do quarto e ela precisa começar atividades. E então você tenta engajar a pessoa em pequenas atividades que vão crescendo. E aí você pode fazer com que ela se engaje, por exemplo, nas atividades religiosas. Então você pode implementar, ajudar a pessoa a implementar preces diárias, reflexões diárias, ajudar a pessoa a organizar pequenas formas de sentir a Deus, de ter uma prece contemplativa. Então, por exemplo, no Manual do Armento, que é um dos artigos que é analisado aqui pelo Alexander no artigo que nós estamos lendo, ele usa a prece, a oração da serenidade, que é uma oração bem famosa no manual de como utilizar isso, que é aquela oração que fala, Deus, me dê a graça de aceitar com serenidade as coisas que não podem ser mudadas, coragem para mudar as coisas que devem ser mudadas e sabedoria para distinguir um do outro. Essa oração da serenidade, ela é aceita e muito bem conhecida pelos cristãos e pode ajudar a pessoa a fazer o raciocínio de que tem coisas que realmente precisam ser aceitas e tem coisas que realmente precisam ser mudadas. E aí a gente precisa diferenciar entre elas. E onde que a gente vai diferenciar? É nesse momento aqui, você vai analisar as coisas e entender se você deve fazer algo ou se você deve aceitar algo. Então, basicamente, ele utiliza essa prece para ajudar a pessoa a pensar na aceitação versus ativação, versus mudança, o que precisa ser feito. No Manual do Armento, também de 2011, ele coloca algumas ativações comportamentais que você pode sugerir a partir das primeiras sessões, que são de atividades comunitárias religiosas, como, por exemplo, atender a uma atividade religiosa, no caso, ir ao centro espírita, ir no estudo bíblico, no estudo de algum livro, atender a uma função social, atender a um grupo de jovens, estar junto com um voluntariado,
um evento especial, então atividades comunitárias e atividades privadas. Ir para um lugar tranquilo e fazer uma prece silenciosa, ler a Bíblia, ler o Evangelho, né, um livro, fazer uma meditação em casa, escutar por uma música que seja, que provoca a sensação religiosa, provoca a sensação de bem-estar, de estar em contato com Deus. Então, são tudo pequenas atividades que você pode ajudar aquele indivíduo a colocar na vida dele e começar pequenas atividades que vão ativar o comportamento para outro. Outro tópico possível dessa adaptação acontecer é nas estratégias de enfrentamento, que eu falei agora mesmo, coping. O que é isso? Você pode ajudar a pessoa a utilizar os fatores religiosos para poder melhorar a forma de enfrentamento das pessoas. Ele deu exemplo aqui, por exemplo, de um pesquisador chamado Zhang, tem um manual de 2002, mostrando uma metodologia chamada ABCDE, em que ele usa o taoísmo, que é uma religião, para poder ajudar as pessoas a ter estratégias de enfrentamento melhores. Então, o que é o ABCDE? Né? Actual Stress Factor, é o A, né? Que é fatores estressantes atuais. O B é Belief and Value System, que é valores e sistema de crenças. O C é conflito e estilo de enfrentamento. O D é direção da doutrina e efetivamente a mudança realizada. Então, basicamente, a pessoa vai aprender através do ABCDE a entender qual que é o fator de estresse, qual que é a crença dele em relação a isso, qual que é a forma de enfrentamento, qual que é a forma de enfrentamento que a doutrina dele orienta nessa situação e finalmente, o que ele vai querer efetivar de mudança. Entende que é um protocolo de como utilizar isso para coisas bem específicas da vida da pessoa, melhorando a forma dela poder lidar com esse tipo de problema e aplicar aquilo na vida dela de uma maneira bem efetiva? Outro campo de adaptação muito interessante é na hora de você falar sobre os valores de vida da pessoa. Então, a maioria das religiões promovem valores de perdão, generosidade, altruísmo, compaixão, e isso é definitivamente o caso do espiritismo. Então, isso é muito valorizado na nossa religião. Então, quando a pessoa espírita e te procura, você pode utilizar a pesquisa desses valores e o reforço das atitudes relacionadas a esses valores e relacionar isso com os conteúdos que a pessoa estuda dentro do espiritismo. Então, por exemplo, no manual do Boland, que é de 2012, ele coloca alguns valores para que sejam discutidos durante as sessões, que são a aceitação, a contabilidade, que é você ser responsável pelo que você faz, crenças, bênção, claridade, comprometimento, compaixão, conexão, contentamento, coragem, a sensação de conseguir se distanciar das coisas que são negativas, discernimento, disciplina, fé, perdão, gratidão, o guia, né, de um ser espiritual na sua vida, o guidance, né? Healing, que é o processo de cura, alegria, carinho, gentileza, liderança, amor, meditação. Então, tudo isso são valores que podem ser discutidos ali à luz do processo religioso do paciente, mas ajudando ele também a questionar como ele tem vivido a vida em relação a esses valores, que é aí que está a questão, né? Como que você, num momento subsequente, você questiona as atitudes da pessoa em relação àquilo. Agora vamos falar um pouco das adaptações possíveis para o processo cognitivo. Então a gente falou dos comportamentais, agora a gente vai falar das adaptações cognitivas. Uma das coisas que você pode utilizar a questão religiosa é na reestruturação de pensamentos automáticos e crenças irracionais. Então, como que geralmente isso acontece? Geralmente, a reestruturação cognitiva envolve, primeiro, você identificar quais são os pensamentos disfuncionais da pessoa e depois modificar ele utilizando técnicas de reestruturação cognitiva. Isso é a terapia cognitiva, né? Isso acontece o tempo todo durante a terapia. Agora, o que você vai fazer diferente em relação à questão cristã? Você vai utilizar a religião da pessoa para poder ajudá-la a entender e fazer essa readaptação cognitiva através do conteúdo religioso, através da Bíblia, através das palavras de Jesus, através dos livros que ele deu de André Luiz, para ajudar, com pequenos pedaços, ele refletir aquelas crenças e pensamentos automáticos que ele está tendo. Por exemplo, dos exemplos que está aqui, que foi dado, é aquela frase do capítulo de Mateus, capítulo 6, versículo 26. Né? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem juntam em seus celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta.
não tem de vós muito mais valor do que elas? Então você pode utilizar essa frase, por exemplo, para fazer um questionamento cognitivo, reestruturação cognitiva em relação ao sofrimento da depressão, em relação ao merecimento desse sofrimento. Então a pessoa está pensando muito que merece aquele sofrimento e você faz esse questionamento para ela, utilizando essa frase e ajuda ela a fazer a reestruturação cognitiva baseada nisso. Então qual que é a pergunta básica que eu vou fazer? Como que a sua visão de mundo, a sua religião, os escritos religiosos, aquilo que você acredita, as suas crenças, desafiam os seus pensamentos automáticos e as crenças automáticas que você não consegue lidar com? Você vai fazer essa pergunta, como que a pessoa vai tirar dela? Como que na religião, como que o Espiritismo, como que André Luiz, Emmanuel, óbvio, Jesus, Kardec, como que os ensinos dessas pessoas desafiam os seus pensamentos automáticos, em que ponto que eles estão contraditórios, para ajudar a pessoa a fazer essa reestruturação cognitiva. No manual do Johnson e Ridley, que é um dos manuais que eles encontraram para fazer esse artigo, os pensamentos disfuncionais, eles eram divididos em 4 categorias, que era catastrofização, devo, não devo ou preciso fazer alguma coisa, pensamentos sobre valores humanos e pensamentos de necessidades. Então eles dividiam nesses 4, eles eram identificados e depois eles eram reestruturados utilizando frases e conteúdos religiosos. Outra forma de modificação que pode acontecer é através da visualização terapêutica religiosa. Então, nesse caso, você vai ajudar a mudar sintomas depressivos utilizando conteúdo religioso e técnicas de reestruturação cognitiva para fazer uma dessensibilização de determinados pensamentos ou cenas depressivas para a pessoa. Então, nesse caso, os clientes, por exemplo, imaginariam episódios extremamente tristes e utilizariam conteúdos religiosos para imaginar como Jesus ajudaria eles a lidar naquela situação, como que os espíritos poderiam ajudar eles a lidar com essa situação para provocar essa mudança gradativa. Então aqui eu tentei trazer o resumo de 10... Aqui eu tentei trazer o resumo desse artigo, que trouxe 10 outros artigos analisados e discutidos, manuais, sobre como utilizar conteúdo religioso para poder fazer dentro do seu processo de terapia. Me conta aqui o que você achou, se acha que foi útil, a gente continua fazendo, explorando outros conteúdos desse tipo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você achou que foi legal, manda para o seu amigo psicólogo, psiquiatra, terapeuta que utiliza conteúdos religiosos também durante a sua prática. Grande abraço.